Então, no caso do sedentarismo, olha só, 47% dos brasileiros são sedentários. E quando a gente pega aqui os jovens, o número é maior ainda. Na população jovem, o número de sedentários chega a 80%. Olha que absurdo. Né? E assim, o sedentarismo é um fator de risco para aumentar a mortalidade de todas as doenças, não só do coração, mas adoecer todos os órgãos, cérebro, aumento de risco de Alzheimer, de Parkinson, de câncer, de doenças intestinais, de doenças osteoarticulares. Você fala, eu não posso porque eu tenho dor no joelho, eu tenho problema na coluna, eu tenho problema no joelho, eu não posso caminhar, não posso fazer exercício nenhum. E a pessoa não faz, ela engorda ou fica mais obesa e aí sobrecarrega mais ainda a sua coluna, o seu joelho, ou seja, vai piorar o problema. Então, o exercício é uma coisa que a gente tem que fazer. O sedentarismo é uma coisa que a gente tem que combater veementemente. Você fala, mas eu não consigo fazer atividade física, as pessoas têm que colocar isso como prioridade, gente. Né? Porque o sedentarismo ele adoece o coração e todos os outros órgãos. Né? E a mortalidade do sedentarismo ele é 2 vezes maior do que a obesidade. Uma coisa leva a outra. Mas o sedentarismo ele mata mais, 2 vezes mais do que a própria obesidade. Se você é obeso, mas faz atividade física, você diminuiu já 50% o risco de você morrer. Olha que coisa interessante. Né? E tem um estudo até que foi feito na Universidade de Cambridge, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, de 9,2 milhões de mortes na Europa, isso foi no ano de 2020, 2021, de 9,2 milhões de mortes na Europa, 337 mil foram atribuídos a pacientes obesos e 676 mil pacientes sedentários. Então você vê a gravidade como que amplifica o risco de morte o sedentarismo. Aí, causa evitável. Entrando na questão do tabagismo. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no Brasil e no mundo todo. Ou seja, se você parar de fumar, você diminui o risco de morte por várias doenças, não só por conta de infarto, mas também diminui o risco de câncer de pulmão, câncer em outras partes do corpo, como câncer de trato digestivo, de esôfago, de estômago, de boca, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo também, principalmente países ocidentais, né? O que a gente chama de enfisema pulmonar, bronquite crônica. E nesse período aí da pandemia a gente viu as consequências para quem tinha problema pulmonar já prévio, sofreu muito mais do que aquelas pessoas que não tinham, que tinham um pulmão saudável. Então, nesse caso aqui, o tabagismo mostrando de forma impressionante como ele detona com a saúde da pessoa. E assim, hoje, gente, não tem nem dúvida, né? Por falar o quê? De cigarro. Hoje acesso à informação é a coisa mais fácil que tem, então todas as pessoas têm fácil acesso para saber que o cigarro faz mal. Então, por que continuar fumando? Ah, porque me dá prazer. Pô, mas arruma outra forma de prazer que não prejudique teu corpo, não prejudique teu coração, não te cause um infarto, não te cause um câncer. Porque depois que aparece, fica difícil de tratar. Por que não agir antes, antecipar o problema? Né? A gente sabe que tem a questão do vício, da dependência química, com a questão do nicotina e dessas outras substâncias tóxicas. Tudo bem, mas aí você tem que procurar ajuda. Hoje existem medicamentos para ajudar a combater o vício e a vontade de fumar. Existem ansiolíticos, existem várias coisas que você pode fazer para lutar, para conseguir resistir a esse vício e ficar livre. Né? E a gente sabe que aquele período inicial ali, quando você para, é difícil, mas depois que você passa aquela fase, o teu organismo se desintoxica e se habitua a ficar sem, depois você fica livre disso. E a gente sabe que isso não é tão simples assim, mas você precisa combater isso, você não pode se conformar. E uma coisa que me chamou a atenção, semana passada, um paciente foi lá na minha clínica, no consultório, e perguntou, poxa, eu achava que o cigarro era só relacionado a problema no pulmão, e não sabia que causava problema no coração. Aí olha só como é que é a coisa séria. Porque o cigarro é uma das principais causas evitáveis de infarto. Se você parar de fumar, você já diminuiu aí 20, 30% de chance de ter um infarto. Eu tive um paciente que tinha 29 anos e ele infartou e foi só por causa do cigarro. No caso do cigarro, ele aumenta o risco de morte em jovens porque ele não dá nem tempo de formar placas de gordura, que é o que acontece na maior parte das vezes, que é a aterosclerose, acúmulo de gordura crônico nas artérias, até que um dia ocorre uma trombose. Isso é a fisiologia normal no caso do infarto. Mas no caso de um tabagista crônico, ele causa uma trombose aguda mesmo sem placa. Ele causa lesão aguda nas artérias mesmo sem ter uma plaquinha de gordura ali. Então você vê a gravidade do negócio,
da questão do cigarro. Você faz um cateterismo de um cara que está infartando, que fuma, é só trombo, é só coágulo, está cheio de coágulo, como se o sangue dele tivesse engrossado todo dentro da artéria. E aí causa necrose ali, porque não passa o sangue, né? Então, isso tudo a gente tem que tentar entender, gente, que é evitável. Na questão do álcool, o álcool, como eu falei, indiretamente ele causa problema no coração, principalmente na questão da cardiopatia alcoólica crônica, não um infarto diretamente, mas indiretamente sim, porque ele é um fator de risco para hipertensão e outros fatores, então ele acaba sendo um fator de risco também. E a bebida alcoólica aumentou muito nesse período de pandemia, as pessoas ingerem álcool muito maior quantidade do que era o normal, então acaba adoecendo e causando problema no coração também.